E aí, gente, tudo bem? Hoje aí, esse é o nosso primeiro vídeo, minha primeira videoaula aí para vocês. E o nosso tema vai ser redução de açúcar em alimentos industrializados. E para representar o açúcar hoje, eu trouxe um choquitinho que já não está presente entre nós, está no meu estômago já, faz um tempinho. Mas eu trouxe ele aqui para ele ser objeto de estudo da gente. Eu com certeza preferia um sonho de valsa, um bis, mas o que tinha para hoje era o choquito, né? Bom, gente, nós temos que entender, quando formos estudar o açúcar, que ele é um carboidrato cristalizado comestível, tá? E ele está presente tanto no choquitinho, que eu acabei de comer, quanto em sucos, quanto em sobremesas, bolos, bolachas, tá bom? Muitas vezes quando a gente fala de açúcar, a gente só tem aquela noção, imagina indo lá no supermercado, pegando aquele sacão de açúcar União e botando dentro do carrinho e fala, isso é açúcar, o açúcar tem essa forma. Não, ele pode estar escondido aqui dentro de outros docinhos, tá? E bom, gente, para compreendermos o açúcar e podermos estudar um pouquinho melhor, a gente tem que saber a constituição dele, né? Então, ó, o açúcar ele é um carboidrato cristalizado comestível, constituído principalmente, né, as formas que você pode encontrar são de sacarose, lactose e frutose, beleza? Eles são monossacarídeos e oligosacarídeos pequenos, ou seja, eles são apenas constituídos de carboidrato, tá? Então você vai consumir aí, por exemplo, 1 grama de açúcar você vai estar consumindo 4 calorias somente de carboidratos. Não vai ter proteínas, não vai ter fibras, não vai ter nada que vai ajudar aí no trato intestinal. Então já há de se pensar se é benéfico o consumo de açúcar, né? Bom, todos sabemos que não é benéfico, né? O brasileiro, em média, ele consome 80 gramas de açúcar por dia. Isso é mais que 3 vezes mais permitido pela OMS. A OMS ela permite apenas 25 gramas diárias. Para eu conseguir agora colocar vocês na seriedade que é o consumo de açúcar no Brasil, essa exacerbância, o quanto mais a gente consome, entre 2013 e 2014 foi consumida no Brasil cerca de 12 milhões de toneladas de açúcar. 12 milhões de toneladas de açúcar. Seria a mesma coisa que você pegar o estádio do Morumbi, que suporta 77 mil torcedores, e preenchê-lo 32 vezes. Já parou para pensar nisso? É muita coisa, gente. As indústrias brasileiras, junto com o governo, né, depois que eles viram essas informações, que viram que não estava sendo saudável o consumo desse açúcar, eles fizeram uma meta, né, o governo junto com as indústrias, para retirar do mercado até 2022 cerca de 144 mil toneladas de açúcar. Para ver se aumenta e consegue promover um pouco mais a saludabilidade. Gente, lembrando, sempre prestem atenção no objetivo da aula. Nem toda aula eu vou falar, mas o objetivo dessa aula é apresentar essa nova proposta de redução e fazer vocês entenderem como que reduz o açúcar. Imagina, será que eu consigo simplesmente pegar esse choquito aqui, tirar todo o açúcar dele e deixar ele totalmente sem graça? Se ele já com açúcar já é sem graça, imagina ele sem açúcar. Todo mundo vai continuar consumindo normal, será? Sem açúcar? Não vai. Então temos que fazer uma série de substituições e o objetivo dessa aula é vocês entenderem a seriedade disso, do consumo de açúcar, e entender como faz essa substituição para poder continuar vendendo o mesmo produto com as qualidades sensoriais mais possíveis do original possível, só que mais saudáveis, né? Gente, e por que eles vão reduzir essa quantidade de açúcar? Pelo número de doenças que promove, o número de problemas para o corpo. Por exemplo, como eu tinha falado anteriormente, 1 grama de açúcar tem 4 calorias, né? E é só de carboidrato. Ele é muito difícil de ser quebrado dentro do nosso corpo e transformado 100% em energia. Então, ele é armazenado, causando aumento de massa e possível obesidade. Além disso, também pode causar diabetes, cáries, né? E até mesmo câncer. Por que seria importante economicamente essa mudança? Além de tudo isso, de promover a saludabilidade, quando fazem um marketing saudável e alega-se que o produto tornou-se saudável, mais pessoas de diversas áreas podem consumir o produto. Por exemplo, pessoas que estão em dieta restritiva,
pessoas que são obesas podem passar a consumir esse produto, que até então não poderiam, né? E também a questão do marketing, isso é maravilhoso. No marketing, se falar que o produto ele está sendo mais saudável, o produto ele está sendo menos danoso para o corpo, ele vai acabar vendendo mais, ele vai acabar gerando mais lucros, né? Isso se feito de forma inteligente, porque o produto ele tem que continuar com a mesma propriedade sensorial. Não adianta você comer um choquito e sentir um gosto de que você nunca tinha sentido antes. Você tem que, quando você come um choquito, mesmo se tiver vendado, você vai saber que é o choquito. Se você comer um bis, mesmo vendado, você vai falar, putz, esse aqui é o bis, aquele lá era o choquito. Vai dar pra saber. É meio que perceptível, tá? Bom, e aquele tratado que eu tinha falado que vai até 2022, ele foi muito bem construído e ele separou 23 categorias de produto que podem ser divididas em bebidas açucaradas, biscoitos, bolos e misturas, achocolatados e lácteos, e todos eles visam a redução de açúcar, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui de quantidade, é interessante aí para saber mesmo, não precisa decorar, mas por viagem de informação mesmo, tá? As metas de redução variam de 10,5%, né, para o caso dos achocolatados em pó, a 62,4% para biscoitos recheados. Por quê? Biscoito recheado tem muita caloria. Vocês já pegaram para ver a quantidade de caloria que tem num pacote de passatempo, por exemplo? Tem muita caloria, gente. É surreal. Eu, por exemplo, quando eu vou comer uma bolacha, eu não consigo comer um, dois, três, quatro. Se eu tiver com fome mesmo, e se eu for substituir uma refeição, a quantidade de calorias ingerida é extrema. Dê uma pesquisada, fica de lição de casa. De resto, a meta é baixar o teor de açúcar em até 32,4% nos bolos, 33,8% nas bebidas, 46,1% nas misturas para bolos e 53,9% nos lácteos, tá? Mas como fazer essa redução? Como eu tinha falado anteriormente, tem que fazer substituição. Não adianta só tirar o açúcar desse choquito aqui. O que tem que fazer então? Tem que tirar o açúcar, substituir ali por um aspartame, por sacarina, por ciclamato, frutose, stevia, sorbital, C-sulfatame e edulcorantes, né? Esses edulcorantes, eles têm caráter, eles promovem aí o dulçor, né? Então vamos substituir o açúcar por algum outro dulçor, por algum outro elemento que também traga essa sensação de doce na boca, sem trazer a sensação de que está engordando. Literalmente, tá? Então, o que vocês tinham que entender para essa aula é que o consumo exagerado de açúcar pode ser muito prejudicial e que você reduzir o açúcar ele pode ser um marketing muito bem-vindo. Ele pode fazer vender mais o produto, pode colaborar com mais pessoas comprando esse produto, tá? Então é isso, gente, tá bom? Então, muito obrigado aí. Essa foi a aula de hoje. Prestem bastante atenção e é isso. Se cuidem e adquiram conhecimento sempre.